Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos. Eu não gritei não, né, gente? Ó, vamos pra cima. Antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal, meu amigo. Já vai se inscrevendo, porque a gente tem ótimas notícias aqui pra você no canal Hora do Flu. Oh, meu Deus do céu. Dias com boas notícias é sempre muito bom. Então se inscreva, ative o sininho tricolor e, por favor, deixe o like, clique no gostei. O gostei nos ajuda demais. Meus amigos, vídeo com boas notícias, mas antes vamos dar um giro de notícias aqui, porque a torcida do Fluminense, como sempre, eu digo pra vocês, a torcida do Fluminense é uma torcida muito inteligente e entende muito de futebol. Por isso que nós que estamos aqui desse lado, precisamos ter muito cuidado na hora de analisar, porque a galera aqui sabe do que tá falando. E por que eu falo isso? Hoje o GE trouxe o seguinte: o Você Escala, tá? E tricolores montam um Fluminense ideal com Júlio Fidelis, Inácio e Ganso, tá? É isso aí, meu amigo. Vem comigo. O trio ocuparia as vagas de Guga, Freitas e Everaldo, né? Vamos lá ver o que pensou a torcida do Fluminense. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, essa imagem aqui não é uma imagem tão fiel, tá? No sentido de... como eu posso dizer, diretor? Não é uma imagem muito fiel no sentido da onde os jogadores estariam, tá? Até porque você vê aqui, estranhamente, um René na direita, né? E a gente sabe que o René é lateral esquerdo. Mas vamos lá. O grande ponto desse voto, pelo menos na minha opinião, foi a escalação de Júlio Fidelis, meu irmão. A torcida viu o que a gente vê, né? O Júlio Fidelis, ele é superior ao Guga, é um menino que quando foi experimentado contra o Bahia, né, pelo Campeonato Brasileiro, jogou muito bem, e a gente depois não teve ali uma manutenção da minutagem de Júlio Fidelis. Então, assim, a torcida escolheu o Júlio Fidelis ao invés do Guga. Concordo plenamente com a torcida do Fluminense aqui. A torcida também escolheu Inácio no lugar do Freitas. Eu também prefiro o Inácio, e eu sempre falei isso. O problema de Inácio é que Inácio é destro, né? Não é isso, diretor? O Inácio é canhoto também. O Inácio não é canhoto não, né? Eu vou ter que lá ver se o Inácio é canhoto, porque eu às vezes esqueço, tá? Mas existe essa questão do Freitas, pelo fato de ser canhoto, ele joga pela esquerda ao lado do Thiago Silva, que é destro, né? Vamos ver se é isso aqui, diretor? Vamos pesquisar, tô aqui vendo. Então, assim, a torcida, né, escolheu. É isso aí, tá? O Inácio é destro, né? Por isso que eu, às vezes, acredito que eles vão dar um pouco de espaço mais pro Freitas, porque o Freitas é canhoto, né? Então, o Freitas jogaria no lado esquerdo, com o pé bom para sair, tranquilo. Mas, mesmo assim, a gente já viu o Thiago Silva jogando ali em outros lugares, né, outros times, na de esquerda. Então, assim, eu prefiro o Inácio também, mas eu entendo que o Renato usa o Freitas por causa do pé esquerdo. Mas, vou ser sincero, vai chegar uma hora que isso não vai compensar tanto, né, se o Freitas vacilar demais. Então, assim, essas duas trocas, eu acho que é tranquilo. Lá na frente, a torcida do Fluminense está optando por não jogar com centroavante fixo, né? Jogar aqui num 4-4-2, como você pode ver, né? Então tirou o Everaldo e o Cano e colocou mais um homem de meio campo, tá? Vamos lá, eu só tenho uma questão, na minha humilde opinião. Eu prefiro também um 4-4-2 hoje, com dois jogadores mais de mobilidade lá na frente. Não tá dando nem pro Everaldo nem pro Cano, ok? Só que aqui, esses não seriam os meus 4 meio-campistas. Por que eu falo isso? Porque aqui nós temos 2 volantes, né? E aqui nós temos 2 jogadores de meio, né? Jogadores cerebrais, jogadores que organizam, né? Jogadores que pensam o jogo. Eu acho que não há necessidade de 2. Ou você coloca ou o Ganso ou o Lúcio, e em um lugar deles colocaria ali mais um volante, né? Aí você pode escolher colocar um volante, um primeiro volante, um Facundo Bernal da vida, ou você pode colocar ali um Nonato, né? Mas que seja um volante box to box para dar essa segurança nesse meio de campo aqui. Então você ficaria com 3 volantes, um armador e 2 atacantes. Assim, a única coisa que
eu não acho que funcionaria tão bem Ganso e Lúcio juntos. Eu acho que é um ou outro. Em alguns casos eu até acho que encaixa, né? O Fluminense enfrentando um time inferior dentro do Maracanã, com o apoio da sua torcida, poderia encaixar. Mas é isso, meus amigos. Mas o principal aqui, eu acho que a torcida realmente está acordando aí, pedindo por Júlio Fidelis, né? Dê oportunidade, Renato, ao nosso menino, né? Júlio Fidelis, que é um jogador muito interessante, tá? Nosso lateral direito. Outra coisa que eu queria trazer para vocês é que o Lanús está com problema, meu amigo. Tô aqui no Netflu, que trouxe que o camisa 10 dos caras, né, um dos principais armadores aí do time deles, está com problema. Ó, camisa 10 da equipe, o meia atacante Marcelino Moreno, tá? Tem uma lesão muscular no obturador externo do quadril. Meu querido. Então, a gente tem aí um desfalque, tá, pessoal? Quer dizer que pode ser, né? Ele pode ter desfalques, mas a tendência é que não jogue o Marcelino aí. Então, vamos ficar ligados. É o Lanús para enfrentar o Fluminense. Lembrando que o Fluminense enfrenta o Lanús nesse mês, né? O Fluminense tem um mês super importante. Vai definir Copa do Brasil e vai definir também Sul-Americana, tá? E o Lanús aí com problema com um dos seus principais jogadores, né? Isso para nós, ficar comemorando lesão é errado? É errado. Mas acaba sendo bom para nós, né? Não vou ser hipócrita aqui. Mas o que tá sendo maneiro é o que eu vi hoje. Fluminense no Sub-20, no Carioca Sub-20, venceu o jogo contra o Madureira e olha quem brilhou. O Wallace Davi, meu amigo, nosso volantão brilhou marcando 2 gols. Isso aqui é muito maneiro. Por que eu resolvi trazer isso aqui para vocês, né? Porque existem situações que você tem um menino da base, esse menino é testado no profissional como o Wallace Davi foi no Carioca no início do ano. E depois você coloca de novo ele, para não perder jogos, né, para não ficar parado, você coloca ele de novo na base, né? E quando ele começa a fazer o que o Wallace Davi tá fazendo, é aquele famoso sinal de tipo, cara, a base já é pouco para ele. Ele precisa realmente ter mais espaço no profissional. Então, meus amigos, vamos ver. Mas hoje teve um índice maravilhoso para o Wallace Davi, marcando 2 gols e jogando muito bem e chefiando o Fluminense aí para a vitória contra o Madureira. Fluminense agora em 5º lugar no Campeonato Carioca Sub-20. Então, assim, já começa a mostrar, sabe, pessoal? Sabe, daqui a pouco vai ficar difícil ficar mandando esses meninos de volta para Xerém. Aí o que tem que fazer? Tem que ser agora o Renatão começar a dar mais oportunidade para esses meninos lá em cima. É o que tem que fazer, né? Agora, se vai fazer, não vai. O Wallace Davi, eu acho que a situação dele ainda é um pouco mais complicada, porque para a posição dele a gente tem Bernal e tem Otávio, né? E a gente sabe que no Fluminense os meninos sempre ficam muito para trás, infelizmente, né? Mas assim, vou estar cobrando por você, hein, Wallace? Parabéns por esse jogo, já mostrando a sua qualidade. É um volante de ficar, ó, ligado, porque esse aí joga bola. Clássico, né? Diferentão. Queridos, e notícia maravilhosa de hoje é oficial. Lembrando que os amigos do Central, né, trouxeram aí mais cedo que o Riquelme tinha assinado o contrato e o Fluminense divulgou de forma oficial. Então a gente tem aí, ó, contrato renovado. Isso aqui é interessantíssimo. Até 2030. Tá bom? 5 anos aí. Poxa, meu Deus do céu, né? Que a gente consiga segurar ele. Vale lembrar que a gente lá no dia 22 de agosto trouxe, né? Que ele tinha pedido para os seus empresários para que aceitasse a proposta do Fluminense. E isso se confirmou, meu amigo. Porque poucos dias depois, né? A gente tá falando do dia 6 aqui de setembro. A gente tem aí oficialmente a renovação de contrato do nosso querido Riquelme Felipe, né? Então já tem ele aqui, ó, treinando com o contrato renovado, agora o contrato profissional mesmo. É um menino, tem tudo e a tendência agora é que ele ganhe mais minutos no Fluminense profissional, tá? Porque o que a gente ouvia é que ele não estava ganhando muitos minutos por causa dessa questão de renovação. Com isso resolvido, né, com isso plenamente, esse sangramento estancado, né, a gente tem aí o Riquelme Felipe, de fato, a ganhar oportunidades. A gente sabe que
né? Existe aquela gestão de elenco do Renato que a gente não concorda tanto, mas assim, eu sendo bem honesto, eu vejo o Riquelme Felipe hoje melhor do que muitas peças que vêm ganhando muitos minutos, como o próprio Soteldo, por exemplo. Hoje eu colocaria muito mais o Riquelme Felipe à frente do Soteldo, né? Aí a questão é, será que vai rolar isso aí? Bom, tomara que sim, torcer sempre para que o Renato também priorize a base, que é muito importante. Olha só, o próprio Fluminense aqui, estamos no site do Flusão, e aqui a gente tem, né, ele falando, ó, estou sentindo muito orgulho por tudo que venho fazendo e construindo nesses anos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a minha família e a todo o Fluminense pela oportunidade de agora assinar a minha primeira renovação, agora seguir o trabalho e evoluir a cada dia. Aqui realizei muitos sonhos, hoje realizo mais um, de estar aqui neste clube grande que tanto amo. Estou aqui desde criança e quero fazer muitos gols, dar assistências e conquistar o objetivo principal, que é ganhar títulos, disse aqui o nosso querido Riquelme Felipe, que está aqui juntamente com o presidente Mário Bittencourt. Aqui a gente tem também mais algum detalhe, não? Aqui a gente tem Mário Bittencourt juntamente com o Matheus Montenegro, né? Ambos posando ali para a foto dessa renovação que, olha, foi renovação, hein? Foi uma renovação. Eu achei um golaço do Fluminense, tá? Porque eu achei que uma hora eu achei que ia ser esquisito, que ia dar ruim. Só que depois, quando eu soube da informação que o Riquelme Felipe teria pedido ao empresário, né, para aceitar, achei a atitude do menino top, tá? Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Se eu fosse a torcida, apoiava muito o Riquelme Felipe, porque pelo que eu sei, ele foi figura-chave para que essa renovação acontecesse. Então, Riquelme Felipe, ó, tamo junto, é isso aí. Pensou no Fluminense também, e isso é maravilhoso. E no futebol de hoje em dia acaba sendo um pouco raro, né? A gente vê jogadores pensando no clube também, e o Riquelme Felipe fez força para que saísse essa renovação. Então, meus queridos, ó, ótima notícia pra gente ficar tranquilão nesse final de semana. Beijo no seu coração, meus queridos, eu estou indo nessa. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Você que chega até aqui no fim do vídeo, você sabe que você é muito importante pro canal Hora do Flu, mas não esquece, tá? De arrebentar nesse like, de se inscrever. E tamo juntasso, meu amigo. Juntasso. Valeu. Forte abraço, fiquem todos bem. E tchau. E valeu, pessoal.